A terceira questão que eu entendo que é muito importante é a perda de demanda, que acaba redundando no primeiro item. As pesquisas estão sendo mostradas nos congressos hoje, inclusive está no jornal, as pessoas abandonando o transporte coletivo, usando os veículos com app e as motos. Então, a cada vez mais indo para o modelo da Indochina, de usar mototáxi, 2 pessoas na moto, já começaram em vários lugares a aparecer até mais pessoas na moto, que é muito perigoso, e além de ser perigoso, é um absurdo em termos de operação viária e tudo mais. Então, as motos estão aumentando, as mototáxis estão aumentando, elas são mais baratas, e por serem mais baratas e também terem uma acessibilidade, uma capilaridade maior, esse é outro ponto muito importante, que é por que o passageiro está indo embora. Ele está indo embora porque o transporte não está atendendo. Então, eles estão indo para os apps, que são cada vez mais fáceis. Então, você tem app de tudo quanto é jeito, né? Desde um app mais caro, individual, para ter o atendimento, até você ter o app mais barato, múltiplo, né? Compartilhado mesmo, numa forma de um pool, né? Então, isso está tirando cada vez mais as pessoas do transporte coletivo e aumentando muito a quantidade de veículos nas ruas. Eu fiz um trabalho com uma equipe há algum tempo, não tem muito tempo, que nós ficamos surpresos que um cliente numa rodovia questionando a localização de uma interseção e o projeto da interseção da rodovia. E aí nós fomos estudar e não tinha sentido aquela quantidade de automóveis naquela direção. E aí nós fomos verificar que eram automóveis de aplicativos e até táxis que estavam indo num grande centro de um grande grupo de distribuição de carga de varejo, e eles iam pegar a carga de manhã, enchiam o porta-mala e depois iam saindo distribuindo, e depois que acabavam de distribuir, eles começavam a pegar pessoas, voltavam para casa, e com isso eles tinham uma parte da receita de distribuição logística urbana e uma parte da parte de mobilidade urbana e aplicativo. Então, essa questão de aplicativo, ela é boa, a gente usa, mas tem que se estudar, porque está atingindo o transporte de massa, metrô, trem, BRT, barcas, mas está atingindo também os BRT, mas está atingindo também até os transportes capilares, os transportes de alimentação. Então, a perda de demanda é o terceiro ponto que eu acho que tem que ser muito bem estudado. Por que a pessoa escolhe o transporte? Ela escolhe por conveniência, por conforto, por velocidade, por segurança, por tarifa. Então, esse conjunto tem que ser tratado. Então, você tem que dar prioridade. Tem uma cidade importante no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, que está tirando a prioridade de faixas exclusivas na cidade e deixando novamente carros operarem. Por quê? Porque eles estão chegando à conclusão que a quantidade de pessoas, que sempre se argumentou que a quantidade de pessoas nos ônibus, mesmo que eram poucos ônibus, era muito maior que a quantidade de pessoas nos carros. Lá eles estão começando a voltar atrás porque a quantidade de pessoas nos ônibus, nas faixas exclusivas, está dando uma quantidade de metro quadrado por pessoa no transporte coletivo na faixa incompatível em relação aos automóveis. A próxima questão que eu creio que também é muito importante é a abordagem da integração institucional. A gente fala muito da integração tarifária, ela é necessária, os sistemas de bilhetagem hoje em dia estão cada vez mais fáceis para isso. Então, a integração tarifária, ela passa pelo subsídio, passa pela racionalização, passa pela bilhetagem, ela já está mais ou menos entendida que ela é importante. A integração operacional também entende que ela é importante, que nos terminais o ônibus chegue para alimentar o BRT ou que ele esteja próximo das escadas do metrô ou do trem. Então, a integração operacional e física com a chegada dos veículos bem próximo, com conforto, ela é mais ou menos entendida. Que não adianta você colocar um ônibus pequeno, integrando com outro pequeno, porque falta capacidade. Ou seja, a integração física, operacional e tarifária já é do domínio público da sociedade, já é do domínio público dos vereadores, dos prefeitos. Mas a integração institucional permanece como um problema fulcral. Os órgãos continuam sem se falar. Talvez a grande meta para você, Suzy, o seu grupo desse canal e outros canais, seja fazer uma reunião de apresentação. Apresentar o prefeito ao vizinho dele, apresentar o prefeito ao governador. E uma coisa até interessante, olha aqui, prefeito, esse é seu vizinho, talvez você não o conheça, mas ele também tem escola, etc. São muitos os casos da cidade que vem, ela chega com a pavimentação até na divisa
e a outra do lado, 3 quadras do lado, faz a pavimentação. Se eles tivessem conversado, podiam ter feito uma conexão e se criaria uma via capilar de conexão de um bairro ao outro, fazendo com que o aumento da capilaridade funcione. É mais ou menos como o corpo humano. Você tem que ter artéria, você tem que ter metrô, ferrovia, etc, etc. Tem que ter o sistema arterial, tem que ter o sistema de maior capacidade, mas você precisa de capilaridade. Senão não chega sangue no teu corpo, né? Então, o seu viário também é assim. A gente fez uma participação num projeto agora, acabamos, há dias atrás, que é o Plano de Mobilidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele não era para fazer o plano de mobilidade de cada cidade per si, mas era para tirar a visão que os planos de mobilidade têm de estudar um centro, estudar um núcleo, olhar para dentro, vira as costas para os vizinhos, vira as costas para o metropolitano e fica olhando, mas tem que fazer vias de mobilidade de transporte ativo. Legal, tem que fazer sim, tem que botar árvore, tem que botar iluminação, tem que botar ciclovia, tem que botar calçada segura para a pessoa não ficar escorregando. Tudo isso é necessário, tem que botar isso, tem tudo isso. Mas não pode virar as costas para o vizinho, porque senão quem mora na periferia, mora nos bairros, não consegue ir para o lado. Porque às vezes o negócio dele não é com a sede do município, mas é com o bairro do lado. Então, nós temos aí um plano de mobilidade em quase todas as cidades brasileiras, muito bem concebidos na lei, mas que não falam com o vizinho. Então, essa questão da integração institucional, eu acho que deve ser a grande meta dos próximos 4 anos. Quase que uma lei. É obrigado todo prefeito a almoçar uma vez por mês com o prefeito vizinho, mesmo que seja para comer jiló, mas tem que os dois sentar um com o outro para comer aquilo que eles não gostam, para poder conversar e entender o que é de interesse comum. Essa questão dessa governança metropolitana, né? Porque eu lembro que você viveu bem isso quando se criou o bilhete único do Estado, né? A necessidade de você integrar todos esses municípios, tarifas e tudo mais, e pessoas que não se falavam. E desde então a gente está tentando formar essa governança. Teve a tentativa da Câmara Metropolitana de Gestão Metropolitana com o Vicente à frente. E é impressionante como a gente realmente não consegue superar essa falta de conexão com os vizinhos, como você está chamando. Não, a questão não é política. Às vezes a questão é assim, você faz o teu, inaugura o teu, eu inauguro o meu. No dia da inauguração eu fico de costa para você, mas pelo menos você consegue passar de um lado para outro. Né? Tem um caso aqui no Rio interessante, o município está fazendo uma faixa exclusiva, o município do vizinho não permite que ultrapasse a divisa. É benefício para os dois, porque o município que não quer permitir o acesso é exatamente o destino daquelas pessoas que vêm do primeiro município para trabalhar naquele segundo que não quer permitir, porque daqui para frente, como a grande história do No Passarão, né, da Dolores, eles não vão poder passar de um lado para o outro. Isso não funciona, né? Não pode ser assim. Né? Esse é um ponto que eu acho muito importante também. As pessoas esquecem que 33% da carga urbana é lixo. E lixo existe porque precisa, né? Lixo dos supermercados, lixo das casas, lixo dos shoppings, etc., dos hospitais. Mas se não tiver o escoamento do lixo, a cidade não funciona. Mas também tem que chegar carga lá, porque também se não tiver carga chegando, as pessoas não conseguem viver. Né? Então, essa questão da logística urbana não pode ser só no sentido restritivo. Não pode, não tem jeito. Tem que pensar como é que o caminhão vai chegar, porque o caminhão vai levar carga no supermercado, vai chegar no centro de distribuição, vai chegar nas fábricas, vai chegar em todos os lugares. Quer dizer, o caminhão que traz a carga de vários tamanhos, não estou falando para botar um 9 eixos chegando no centro da cidade, mas bolar, trabalhar a questão dos veículos urbanos de carga, dos centros de distribuição, isso é um ponto muito importante e tem sido considerado sempre na visão restritiva. Não pode, não passa.